Salve a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo discorrendo sobre o Apocalipse. Hoje nós vamos entrar no capítulo 12 e esse é um momento importante do nosso vídeo, nossa administração. Então eu peço a Deus que Ele venha trazer no seu entendimento todo o discernimento que você precisa. Ele vem te dar discernimento, entendimento, que o Espírito Santo venha te ajudar a compreender a revelação bíblica e que esse vídeo, a todos que ouvir, ele seja um incentivo para você buscar a compreender, a entender a revelação bíblica, porque é a revelação bíblica que nos norteia na caminhada cristã. E os livros da revelação, o livro profético, o livro de profecia, que nos dá conhecimento do plano de Deus. Nós estamos vivendo hoje um mundo a qual os grandes pregadores estão pregando o mundo e não a Cristo. E nós vamos voltar a pregar a Cristo que salva, que é salvação. Não há salvação fora de Cristo, mas o povo não está preocupado com a salvação, ninguém está preocupado com o arrebatamento, com ir para o céu. As pessoas estão preocupadas com as coisas terrenas. É tanto que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, e nós estamos aqui no mês de maio, e é um momento que o Brasil está sofrendo com essa pandemia do coronavírus. Mas a gente vê nas redes sociais, a gente vê na televisão que não há arrependimento. A esperança do povo é a ciência, então eles querem vencer pela ciência. E isso a gente sabemos que Deus é que nos dá a vitória. Então nós que cremos em Cristo, nós cremos em Deus, e Cristo é Deus, é nosso Deus, e é Ele que nos dá a vitória. Então que você possa todos os dias estar buscando a conhecer a Cristo cada vez mais em sua palavra. Que Deus te abençoe com todo entendimento e discernimento. Capítulo 12, a parte do verso 1 diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. E a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragassem o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, para que ali fossem alimentados durante 1260 dias. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado a grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegado está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, a qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão,
E fora dado à mulher duas asas e foram dadas à mulher duas asas grandes, duas asas de grande águia, desculpa, amado, para que voassem para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora a vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizessem arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos restos da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, amados. Amados, como sempre, a primeira coisa que a gente tem que buscar compreender é as informações do texto e fazermos as conexões bíblicas também, né? A ligação. E buscarmos nos situar no cenário bíblico, né? Quando nós nos situamos no cenário bíblico, a gente compreende melhor as informações, né? E aqui, capítulo 12, é o que eu já disse no vídeo anterior, capítulo 11 encerrou a revelação. No capítulo 12 recomeça uma nova narrativa, trazendo informações novas para nos dar mais entendimento das coisas que vão acontecer. E capítulo 12 trata-se especificamente do filho varão, né, da mulher que está grávida de um filho varão, e do filho varão e do dragão. Então, o capítulo 12 é todo somente desses três personagens, enquanto o 13 já é exclusivamente das duas bestas, e aí por diante, né? O 17 fala da meretriz e da besta, e daí por diante, as informações daqui para frente, elas são divididas por personagem, para que a gente compreenda melhor o fato de as ações de cada personagem. E aqui são três personagens, nós temos que compreender, entender a primeira coisa, quem é o filho varão. Porque existem segmentos que não vê esse filho varão como Jesus Cristo. Eles acham que esse filho varão é a igreja. Porém, quando nós olhamos as informações bíblicas, nós situamos aqui no cenário bíblico, nós compreendemos que esse tempo aqui ainda não é o tempo do arrebatamento da igreja. Até porque quando o dragão ele é derrotado e lançado na terra, e aí ele foi lançado por pouco tempo, já é o tempo da grande tribulação, não. Lembramos que nós ainda não estamos no final, não alcançamos 2 dias ainda, estamos no final do segundo dia, porque um dia é como um ano para Deus, e nós sabemos que desde o derramamento do Espírito Santo na igreja, ali em Atos dos Apóstolos, começou os últimos dias. Então, nós estamos 1000 anos, ainda não dá, porque ainda não completou os 2000 anos da ressurreição de Jesus Cristo e ascensão ao céu. Então, nós ainda não completamos 2 dias. Então, esse tempo da morte e ressurreição de Jesus Cristo para cá, ele é um tempo muito curto para Deus, são 2 dias, para Deus são 2 dias, ainda nem completou 2 dias. Então, quando fala que tem pouco tempo, porque o tempo, realmente 1000 anos, 2000 anos para Deus não é nada, para o eterno, que tem a eternidade toda, isso não se conta, e não é nada esses 2 anos, é como para nós talvez 1 minuto, 1 segundo, mas está dizendo aqui que ele perseguiu a mulher e a mulher foi socorrida pela terra. Ele lançou um rio de água sobre a mulher, mas a terra abriu a boca e engoliu o rio de água. E então ele irou e
foi fazer guerra contra os outros que guardam os mandamentos de Deus, que são os testemunhas de Jesus Cristo, né? Que são as testemunhas de Jesus Cristo. Ora, se os que são a testemunha de Jesus Cristo, que Jesus Cristo diz lá em Atos dos Apóstolos, enviou os apóstolos, a igreja, que revestiu do Espírito Santo e deu a ordenança de sermos os testemunhos de Jesus no mundo todo. Então nós somos esses testemunhas de Jesus Cristo ao mundo todo, os cristãos, a igreja de Jesus Cristo é essa testemunha. Então quando ele volta para fazer guerra contra os outros que dão testemunho de Jesus Cristo, está faltando da igreja. Então a igreja está aqui na terra. Essa igreja que eles dizem, esse filho varão arrebatado, não pode ser a igreja, porque a igreja ainda está aqui na terra nesse tempo. Nós temos que prestar atenção no tempo bíblico, o tempo que a Bíblia está nos revelando. Então esse varão, ele não pode ser a igreja, como muitos dizem que a igreja ainda estão aqui na terra. Mas os que ainda vão ser salvos na grande tribulação. Os que ficarem aqui na grande tribulação não é mais igreja. Isso nós temos que entender. A igreja, a noiva, ela vai arrebatada e levada para o céu, na presença do Cordeiro e de Deus, para as bodas do Cordeiro. E os que ficarem aqui na terra não são mais igreja, não são mais a noiva. A igreja é a noiva. E eles vão ressuscitar ali no capítulo 20, a partir do verso 4, fala da ressurreição deles, mas eles vão reviver para estar com Cristo no reino milenar, porque Cristo já veio para o seu reino milenar, já aconteceu as bodas, lá no capítulo 29, conclui-se as bodas do Cordeiro. Então a igreja, ela não passa a grande tribulação aqui, porque se a igreja passar a grande tribulação aqui, eu já mencionei isso nos outros vídeos, com quem foi que o Cordeiro casou? Quem era aquela multidão que estava ali na abertura do sexto selo, depois da abertura do sexto selo, ali diante do trono de Deus? E com quem foi que Jesus casou, se a igreja ainda está aqui na terra? Se a igreja é a noiva, com quem foi que Jesus casou? Porque lá no capítulo 19 é claro, encerra ali as bodas do Cordeiro, conclui-se as bodas do Cordeiro. Então só aí Jesus volta e vence o anticristo e o falso profeta, lança no lago de fogo e prende o diabo. Então ali começa o reino milenar de Jesus Cristo, e os que rejeitaram o sinal da besta, que foram degolados, que morreram, revivem ali. Então são os únicos que revivem. Então com quem é que Jesus casou, se a igreja ainda está aqui na terra? Então a igreja não está aqui na terra na grande tribulação. E nesse momento bíblico aqui, a igreja está aqui ainda. E aí, porque não é a besta, aqui nesse capítulo 12, ainda não há manifestação das bestas, porque aqui recomeçou uma nova narrativa do livro de Revelação, aonde recomeça com o nascimento de Jesus Cristo. Então aquela personagem ali do filho varão é Cristo Jesus. Então Cristo Jesus, ele é o filho varão, e ele é arrebatado e levado para o seu trono no céu, e é ele que reina. Ele não é a igreja que regerá todas as nações, mas é Cristo, e nós como igreja, nós estaremos com Cristo, no reino dele, reinando com ele, mas é ele que reina, é ele que senta no trono. Então o filho varão é Cristo. Aí qual é o dragão? Nós já sabemos que é o diabo. Qual é a outra personagem que nós temos que descobrir aqui quem é? É a mulher. E aí nós vemos os nossos irmãos católicos que diz que essa mulher é Maria. Porém nós temos que olhar para as informações bíblicas para nós entender também quem é a mulher. Porque existe, aqui eu estou trazendo para vocês pessoas que uma narrativa a qual muitos teólogos, muitos estudiosos traz versões divergentes. Então, assim como o varão, o filho varão,
tem os que dizem que é a igreja e os que dizem que é Cristo, há essa divergência. Mas, olhando para as informações do tempo bíblico, que é revelado aqui no capítulo 12, nós não tem dúvida que não pode ser a igreja, então não sendo a igreja é Cristo. E assim como a mulher que está grávida, tem quem diz que é Maria, e tem quem diz que é Israel, e tem quem diz que é a igreja. Então há uma divergência, e nós temos que olhar para as informações bíblicas, para que a Bíblia nos instrui, para que nós não entramos nas divergências, para que nós tenhamos o entendimento correto da revelação bíblica. E uma coisa que nós olhamos aqui sobre a mulher, a primeira revelação sobre a mulher, é que ela tem 12 coroas. Aí, um lado diz que é a mãe de Jesus, porque as 12 coroas são os 12 apóstolos. Mas os 12 apóstolos não são da mãe de Jesus. Os 12 apóstolos não são de Maria. Os 12 apóstolos são de Jesus. Então não pode ser Maria, porque ela não tem 12 coroas. Quem tem 12 coroas é Jesus. E os apóstolos são 12 coroas, então é Jesus que tem. E essa mulher tem 12 coroas. E não pode ser igreja, porque a igreja foi formada pelos apóstolos, tem 12 apóstolos, mas é um corpo em Cristo Jesus. Então a igreja também não tem 12 coroas. Ela não pode ter 12 coroas. E a igreja, ela não gerou Jesus, ela não deu à luz a Jesus. A igreja, ela foi gerada em Jesus, então não pode ser igreja, porque a igreja não gerou Jesus. Esse filho varão, ele nasce dessa mulher, então a igreja não gerou, nós fomos gerados em Jesus. E também Maria não foi perseguida. Em nenhum momento a Bíblia revela que Maria foi perseguida, foi levada para o deserto, tinha um lugar preparado para ela, ali por 1200 dias, que ela ficou tempos e metade de um tempo, fora da presença do dragão. Quer dizer, em nenhum momento revela que foi preciso a mãe de Jesus ser pegada e levada, protegida, porque o dragão queria destruir ela. Não. O dragão não perseguiu a Maria, mas sim perseguiu o testemunho de Jesus, né? Mas antes disso, essa mulher, ela foi levada para o deserto, onde ficou ali por 1200 dias, onde estava 1260 dias, onde estava reservado para ela estar ali, e depois ela ficou tempos e metade de um tempo. Então, se não pode ser Maria nem a igreja, essa mulher, seguindo a linha de pensamento que se converge entre os estudiosos bíblicos, sobrou Israel. E quando nós olhamos para Israel tem 12 tribos, que 12 coroas. Deus, ele sempre referiu a Israel como mulher. E Jesus, ele saiu de Israel. Ele é judeu, né? Ele é hebreu, israelita, judeu. E ele é da descendência de Davi. E ele nasceu da nação de Israel. Então, tratando aqui como nação, por quê? Porque quando a gente olha aqui, nesse contexto, que a gente olha para frente, há uma guerra. E quando se trata de guerra, sempre envolve povos, nação, né? Isso a gente vai ver melhor quando a gente estiver olhando, buscando entender o tempo. Mas então, essa mulher aqui, a única que encaixa perfeitamente é Israel. Essa mulher é Israel. O que aconteceu com Israel? Jesus, ele saiu de Israel, ele nasceu de Israel, porque ele era hebreu, israelita, judeu, descendente de Davi. Ele nasceu da nação de Israel. A mulher
que sempre Deus referiu a Israel como mulher, ora a esposa dele, ora a prostituta, né, a mulher infiel, mas sempre referiu como mulher. Então, Jesus, ele veio e se fez carne. Então, é bom a gente lembrar disso, porque Jesus, ele já existia antes, ele como Deus é Espírito, então ele veio e se fez carne, e se fez um de nós, pagou o preço por nós. Então ele nasce ali da nação de Israel, e ali o diabo estava preparado ali para poder não deixar que Jesus cumprisse a sua obra redentora. E então, quando ele nasceu, o diabo quando ele se tornou um varão, né, e foi levado ao deserto, foi tentado pelo diabo. O diabo tentou Jesus de todas as formas, tentou para que Jesus caísse na tentação, mas Jesus de forma alguma não caiu na tentação. Então a ação do diabo voltou em fazer com que Jesus não cumprisse a sua obra redentora, e por isso o diabo influenciou tanto os judeus, que ali o poder constituído judaico ali, religioso, né, o poder do templo ali, ali os fariseus, o sumo sacerdote, para poder prender Jesus e levar Jesus à crucificação. Então o diabo, ele influenciou uma violência tão grande, uma morte tão dolorida, tão doída, para que Jesus ali não suportasse e desistisse da obra redentora. Mas Jesus não desistiu da obra redentora e pagou o preço por nós, cumpriu a missão que ele veio cumprir como homem, porque ele se fez carne. Ele é Deus, mas ele se fez carne, e toda a missão dele ele tinha de cumprir como homem, que foi o homem que caiu, foi o homem que pecou, foi o homem que transgrediu. Então era o homem que tinha de levantar, e Jesus, ele venceu como homem e pagou o preço por nós, subiu naquela cruz. Então ele, como Senhor da vida, ele ressuscitou, porque a morte não poderia retê-lo, e ele subiu aos céus, ascendeu os céus e assumiu o seu lugar à direita do Pai, o seu lugar de direito, porque ele é Deus ao lado do Pai, é Criador e Deus ao lado do Pai. Então ele assume todo o seu poder, a sua glória ali ao lado do Pai, agora como Deus e homem, um de nós, o primogênito do Pai, nosso amado irmão mais velho, ao lado do Pai, que cuida das coisas do Pai, cuida da casa do Pai, cuida de nós que somos filho dele. Então o filho varão, ele foi arrebatado para Deus, e houve uma grande guerra ali no céu, a qual Miguel e seus anjos batalhou contra o diabo e seus anjos, e Miguel venceu. O lugar do diabo não achou mais no céu, o diabo foi lançado na terra, porque até antes de Jesus Cristo a gente vê lá no livro de Jó, que o diabo tinha acesso aos céus, mas a partir do momento que Jesus venceu todas as coisas e assumiu o seu lugar ao lado do Pai, então o diabo, ele não pôde mais ficar no céu, ele foi lançado na terra, porque ele não pôde ficar mais no céu. Então os que venceram no céu, e quando falo os que venceram ali no céu, venceram pelo sangue de Jesus Cristo, porque houve a primeira ressurreição, ali o início da primeira ressurreição dos santos de Israel, que foram muitos, que foram levados para o céu. Então existia já, Jesus foi e levou com ele os primeiros salvos, que ressuscitaram ali com ele na primeira ressurreição, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, porque eles creram no Redentor. Mesmo antes de Jesus Cristo vir, esses santos de Israel, porque Israel aguardava a vinda do Messias, do Redentor, e eles creram e ressuscitaram. A Bíblia não diz, mas creio eu que Abraão foi levado para o céu, ressuscitou, e todos os patriarcas, os grandes, os santos, ressuscitaram. Os profetas ali, eles já ressuscitaram e estão lá no céu com Deus. Então existe já pessoas humanas habitando no céu
com Deus, aguardando o arrebatamento da igreja para que haja as bodas do Cordeiro que ainda não houve, porque eles estão lá aguardando que cumpra o restante da ressurreição para que haja as bodas do Cordeiro. Então, esses eventos que acontecem aqui no capítulo 12, eles são eventos que mostram uma questão muito maior do que uma questão pessoal. Não é uma questão pessoal da mãe de Jesus, não é uma questão pessoal da igreja. Aqui inclui-se uma questão de reino, viu? Inclui-se aqui a questão do reino de Israel e da vitória de Jesus Cristo sobre o diabo. Então, quando nós olhamos para a informação do texto bíblico aqui, a única informação correta, olhando para o tempo, porque isso é importante nós frisarmos e estar olhando, olhar o tempo que é revelado no texto. O tempo que é revelado no texto aqui não é o tempo da grande tribulação. O tempo revelado no texto aqui é um tempo que ainda não levantou a besta. Então, compreendo uma coisa: a revelação se encerra no capítulo 11, então ali, desde da abertura ali do sétimo selo, 2/3 dessa terra já foi destruído. Então, quando encerra ali, recomeça uma nova contagem. Aqui no capítulo 12, recomeça a contagem da época que Jesus Cristo fez carne, da época do nascimento de Jesus Cristo. Então aqui volta aqui trazer para nós informação, né, das coisas ainda do tempo do nascimento de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a narrativa do capítulo 12. E ainda não houve o surgimento das bestas. Então não houve ainda o arrebatamento da igreja e não iniciou ainda a grande tribulação, porque aqui nós estamos no início do tempo cristão. E quando nós olhamos para a história, porque isso é muito importante, nós olhar para a história e compreender o cumprimento bíblico, nós olhamos que houve ali, por exemplo, em 70 depois de Cristo, né, houve ali a destruição de Jerusalém, né, aonde Israel é disperso ao mundo todo. Então há uma dispersão de Israel ao mundo todo. Esse é o momento em que a mulher, que é Israel, ela é lançada, ela é dispersa ao mundo todo e ela é perseguida pelo diabo, mas a terra abre a boca e ajuda a mulher. Então, quando Israel deixa de ser nação e ele é disperso no mundo todo, não tinha mais como o dragão fazer mal à mulher. Por quê? Porque ela não era mais uma nação, ela deixou de ser agora essa mulher, porque ela agora é uma nação. Ela estava, mesmo que ainda eram israelitas, né, ali, hebreus israelitas espalhados no mundo todo, mas ela não estava mais visível como mulher, como nação, para que o dragão a perseguisse, a destruísse. Então a terra ajudou a mulher que recebeu, a terra recebeu os israelitas em todo o mundo. Todo mundo hoje existe israelitas. Então o diabo ele volta agora a sua perseguição à igreja, porque diferente de Israel, que não tem mais uma organização, não tem mais, deixou de ser uma organização com leis, tudo previsto, com autoridade. Não, deixou de ter autoridade, deixou de ser nação. Enquanto a igreja, ela é um corpo, ela é a noiva, uma virgem. Ela é então uma pessoa. A igreja é uma pessoa que pode ser perseguida. Por quê?
Porque perseguindo a igreja, dispersa. Isso a gente vê que aconteceu ali em Roma, porque a igreja ela não permaneceu em Roma no primeiro século. A gente vê, se a gente for olhar a história, a gente vê que não houve igreja ali em Roma. Isso eu já expliquei lá no início dos meus vídeos, e dos primeiros vídeos. E a gente vê que ali a igreja ela conseguiu criar um corpo ali na Ásia Menor, mas mesmo assim perseguida. Então a perseguição do dragão volta-se para a igreja no tempo dos romanos, primeiro século, segundo século. Foi a partir do terceiro, quarto século que a igreja veio ter mais liberdade para atuar. Então, olhando para as informações bíblicas e olhando para a história, nós vamos compreender os fatos que aconteceram nesse tempo do início do cristianismo. Então, o capítulo 12, o tempo do capítulo 12 é o início ali do cristianismo. Vou encerrar aqui, que já está meio grande o vídeo. Que Deus abençoe, dê entendimento, discernimento, darei continuidade no outro vídeo.